Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos de volta aqui com o canal Etc Física. Aulas de física para você aí mandar bem na física, beleza? Aí alunado, seguinte, a aula de hoje é sobre temperatura. Hoje vamos começar aqui a sequência de termologia, essa parte de física térmica. Então já vamos começar, sem mais delongas. E aí? Essas duas perguntinhas aí, o que é temperatura, tá? O que é temperatura? A ideia que nós vamos trabalhar hoje é a temperatura. Então eu vou lançar uma outra pergunta aqui, tá? A ideia é a seguinte. Está correto dizer hoje está fazendo um calorão, né? Aquele dia que tá quente pra caramba, verãozão, você, né? Tá fazendo um calor hoje, hein? Será que é correto dizer isso? Será que esta frase está certa do ponto de vista físico, do ponto de vista científico? Ela vem, né? Lá vem o cientista chato, né? Corrigir o pessoal que fala errado aí. Vamos lá. Essa frase está errada, tá? Isso está completamente errado. Tem um erro conceitual aqui grotesco, tá? Claro, você não vai sair corrigindo ninguém no meio da rua, né? Se algum amigo, algum parente, sua mãe, seu pai, fala pra você, pô, tá fazendo mó calor hoje, hein? Você fala, tá errado. Não, né? Você não vai ser chato a esse ponto. Mas, tá? Para você ficar esperto com questões que possam cair na prova, tá? Fica a dica aí. Você precisa saber que isso está errado. Por que que você precisa saber que isso está errado? Pelo seguinte, ó. A temperatura, gente, é uma medida de energia interna, tá? Então, temperatura e calor são coisas completamente diferentes. E nós não podemos fazer essa confusão conceitual, tá? Temperatura é uma coisa, calor é outra. Então, o que é temperatura? Tem a ver com calor, com frio. Sim, tem a ver sim com a sensação térmica que temos. De sentir que coisas são mais quentes do que outras, ou algumas coisas são mais frias do que outra, tá? Mas o termo calor remete a uma outra situação, tá? Então vamos diferenciar aqui. Temperatura é uma medida de energia interna, tá? Que energia é essa? Hoje eu tô com uma energia boa. Não é essa aí não, tá? Não é aquela energia esotérica, não. Não é nem aquela energia, não. Hoje eu tô uma boa vibe, hoje eu tô... Não, então, né, já vi muito isso, né? Você tá num ambiente lá, a pessoa, nossa, tá rolando uma energia boa aqui, né? Então, quando o clima tá pesado, nossa, tá rolando uma energia ruim aqui, né? Não, tem nada a ver com isso, tá? Essa energia é exatamente a energia cinética das moléculas. Por isso que eu coloquei esse gifzinho aí, tá? Então, as moléculas lá, os átomos de um corpo, eles não ficam parados, tá? Eles nunca ficam totalmente parados. Isso não existe, tá? Tudo no universo está em movimento. Inclusive, as moléculas que formam o seu corpo. Elas estão em agitação, tá? Então, a agitação dessas moléculas, elas demandam uma quantidade de energia, porque as moléculas têm massa. Se elas estão agitadas, elas têm velocidade, tá? Energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 dá energia cinética. E a temperatura é exatamente a medição dessa energia interna, tá? Então perceba aqui, ó. Opa, dei uma rabiscada aqui, ó. Então aqui, ó, os sólidos, tá? Os sólidos têm uma baixa energia, tá? Então existe uma energia interna baixa. Então as moléculas ficam todas muito próximas. Esses são sólidos, por exemplo. O gelo é água sólida praticamente, né? Então as moléculas ficam bem juntas e você tem ali os cubinhos de gelo bem durinhos, tá? E tudo que é sólido, madeira, metal, enfim, tá? Aí depois nós temos a próxima fase, é a fase dos líquidos, né? Então, conforme você vai dando energia para as moléculas, elas começam a se afastar, a agitação delas começa a aumentar e elas vão para o estado líquido, e assim por diante, tá? Depois para o estado gasoso, depois para o plasma, e assim vai, tá? Então, a temperatura é exatamente a medida, tá? Dessa agitação, dessa energia cinética das moléculas. Só que assim, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular molécula por molécula? A gente vai fazer uma média? Como é que a gente calcula um negócio desse, né? Difícil, né? Imagina aqui num copinho d'água, tá? Eu tenho aqui uma xícarazinha que eu tomo café, ó. Tá bom? Então imagina que se eu conseguisse medir a quantidade de moléculas de ar que está dentro dessa caneca agora, daria bilhões, trilhões, quatrilhões de moléculas de oxigênio, nitrogênio, etc. Não tem como medir um troço desse. Tá meio difícil, tá? É por isso que esses caras aqui, ó,
Vamos lá. Esses camaradas aqui criaram o que a gente chama de escalas termométricas. Veja, escalas termométricas, tá? Então, rapidamente, eu não vou ler tudo isso aí não, tá? Depois você dá uma pausada aí e leia com calma, ou então entra na Wikipedia, tá? Mas aí estão apresentados under Celsius, ó, sacou? Celsius. Conheço esse nome de algum lugar. Pois é. Sr. William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, né? E o nosso amigo aí, Gabriel Fahrenheit, tá? Não é Fahrenheit, não. Fahrenheit, não é Fahrenheit. Professores de inglês aí, se puderem me corrigir, por favor, tá? Aí tem o nascimento, morte dos cabras aí. Mas esses caras aí, eles criaram escalas termométricas, tá? Eles criaram escalas que relacionam pontos de fusão ou pontos de ebulição de alguma substância, tá? E a partir daí eles criaram uma escalinha, fizeram algumas divisões e tal. Criaram uma réguinha, vamos rasgar o paninho aqui. Criaram uma régua para medir a temperatura baseado em alguma substância, porque não tem como ficar medindo velocidade e massa de molécula por molécula. A massa, beleza, se for uma coisa homogênea, tudo bem, dá pra gente saber, mas a velocidade de molécula por molécula e depois fazer uma média de tudo vai ficar um pouquinho difícil. Tem cálculo que faz isso, tá? Tem cálculos de mecânica estatística que usam a probabilidade matemática para isso. Bom, deixa eu só colocar aqui mais aberto. Opa! Peraí, deixa eu colocar aqui mais aberto para você, tá? Dar uma pausada aí e dar uma olhada, beleza? Bom, o fato é que, vamos lá, então eu vou apresentar para vocês agora as escalas termométricas que esses caras criaram, tá? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, beleza? Então vamos lá. Dessas três, a mais importante é a Celsius. Por que é a mais importante? Porque é a mais usada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós usamos a escala do under Celsius. Nos Estados Unidos, eles usam a Fahrenheit, tá? Eles gostam de ser diferente. Lá eles não usam o sistema métrico. Eles gostam de usar o sistema imperial. Então, tudo que você vai medir lá, qualquer grandeza física que você vai medir lá, tem umas unidades de medida completamente malucas, tá? Então, por exemplo, temperatura Fahrenheit. Comprimento lá não é metro, os caras usam milhas, jardas, né? É uma loucura, né? Só os Estados Unidos e mais 2 países do mundo usam o sistema imperial, né? Nem os britânicos, nem a Inglaterra, que é onde surgiu o sistema imperial, usa mais. Mas os caras querem usar, paciência, né? Eu já fui para os Estados Unidos uma vez, eu liguei a televisão, tava lá assistindo tava olhando notícia, aí de repente dei de cara lá com a previsão do tempo. Os caras estavam falando que ia fazer 77 graus, né? Quase caí da cadeira, né? Falei, velho, vou morrer cozido aqui, né? Aí eu me lembrei, não, para, né? Aqui é Fahrenheit. Aí fui lá, fiz a cutícula, que eu vou ensinar pra vocês aqui, e cheguei no valor em Celsius, tá? Vou até usar esse valor aí como exemplo. Bom, enfim. Então, como que o Celsius criou essa parada aqui, gente? É assim, ó, vou tentar escrever aqui, vamos lá. Deixa eu colocar uma corzinha bacana, azul, tá? Então, a escala aqui, ó, do Celsius, isso aqui, gente, ó, fusão da água, tá? Fusão da água. Ponto de fusão da água. Ele chamou de 0 graus. Aí ele foi lá, pegou o ponto de ebulição, né, ou vaporização, tá? Vou colocar aqui, ó. Ebulição da água, ou seja, o ponto onde a água começa a evaporar, e ele chamou de 100 graus. Pronto, 0, 100. Ele pegou essa escala, pegou esse intervalo aí, dividiu em 100 partes iguais. Beleza, encontramos aí 1 grau Celsius. Aí ele pode ser mais subdividido? Pode, né? Por exemplo, a temperatura do corpo humano interna é 36,5. Olha aí, ó, número decimal, tá? A gente não são só números inteiros, a gente pode usar números racionais aí para determinar temperaturas na escala Celsius, beleza? Aí nós temos a relação, tá, com as outras. Então, assim, quando a Celsius vale 0 graus, a Fahrenheit está marcando 32. Quando a Celsius está marcando 100 graus, a Fahrenheit está marcando 212, tá? Só que a Fahrenheit também tem os seus pontos de referência.
A gente vai usar a Celsius como referência sempre, porque ela é a principal. Mas, por exemplo, tá? A 0 graus da Fahrenheit, ó, anota aí, tá? De repente alguém me pergunta isso. A 0 graus da Fahrenheit, ele fez uma mistura com água e sal. Então, o congelamento da água salgada, que é diferente da água pura, tá? Ele chamou de 0. Aí ele pegou e ele mediu a temperatura interna humana, tá? Então, a temperatura de um homem adulto normal, ele chamou de 96. Ó, bem louco esse cara, né? E de 0 ele chamou o congelamento de água com sal. E aí ele dividiu isso daí em 96 partes, essa escala Fahrenheit, tá? Aí, se a gente bater uma com a outra, o 0 Celsius dá 32 Fahrenheit. O 0 Fahrenheit vai dar outra coisa em Celsius, tá? Assim como 100 Celsius dá 212 Fahrenheit, o 100 Fahrenheit vai dar outra coisa completamente diferente também. Beleza? Mas o importante é você saber disso. E a escala Kelvin, gente? A escala Kelvin, a parada é a seguinte. Tanto a Celsius como a Fahrenheit nós chamamos de escalas relativas, tá? Porque elas se relacionam ao ponto de fusão ou à temperatura de alguma outra coisa. A Kelvin não. A Kelvin mede exatamente a agitação das moléculas, tá? Então imagina que 0 Kelvin, imagina dizer que algo está em 0 Kelvin, significa que as moléculas, ó, pararam, tá? Estátua, tá? Isso é impossível, tá? Não existe nada no universo que esteja a 0 Kelvin. É impossível atingir 0 Kelvin. A temperatura mais baixa que nós já atingimos, tá? Num experimento científico, foi acho que 179 nanokelvin, tá? 179 vezes 10 a menos 9. Então quase 0, tá? Bem pertinho do 0. Mas 0 é impossível. Então, conforme vai aumentando a energia cinética das moléculas, vai aumentando aí na escala Kelvin. O 0 graus Celsius corresponde a 273,15 Kelvin. A gente não vai fazer o 0,15, relaxa. Não vamos rachar a conta desse jeito, não. É desnecessário. 0,1, 0,15. Esquece. E 100 vai dar 373 Kelvin, tá? Beleza, então agora que você já conhece as escalas termométricas, ok? Vamos partir para a relação entre elas, tá? Então nós vamos entender como é que funciona a relação entre elas. Primeiro nós vamos comparar a Celsius com a Kelvin. E vamos aqui aumentar a tela para ficar mais fácil para você visualizar. Perceba uma coisa? Olha só. Olha como é fácil trabalhar Celsius e Kelvin. Perceba aqui, ó. Deixa eu ver, nós estamos com azul, estamos. Mas, ó, perceba que esse intervalo aqui, ó. Então, vamos, tá? Ó. Esse intervalo aqui, ó, de 0 para 100, quanto será que a gente tem? Vamos fazer aqui, ó, na escala Celsius, tal, esse intervalo, ó, é 100 menos 0, igual a 100 graus, tá? Perceba, 100 graus. E o intervalo aqui na Kelvin, vamos ver o que acontece. Ó, eu tenho 373 menos 273. Isso aqui vai me dar quanto? Olha, 100 graus. Interessante, né? Perceba que os intervalos aí entre as escalas, entre as graduaçõezinhas, os risquinhos da Celsius, são os mesmos intervalos do que a Kelvin, tá? Então existe uma relação direta aí entre as duas, beleza? Então perceba o seguinte, ó. Já que quando Celsius vale 0, Kelvin vale 273, gente, para fazer a transformação é muito simples, ó. Celsius sempre será igual a Kelvin. Opa, peraí, errado. É que eu inverti as bolas aqui. Vamos de novo. Até colocar uma outra cor aqui, vai. Caneta. Então, ó. Para descobrir quanto uma temperatura vale em Kelvin, é Celsius mais 273. Por quê? Ó, se 0 Celsius vale 273 e os intervalos entre as duas escalas são iguais, tá? Tá aí, ó. Kelvin vai ser Celsius mais 273.
E Celsius vai ser o quê? Kelvin menos 273. Inverso, né? Porque se esse 273, né? Se eu subtraio 273 dos dois lados, vai ficar Kelvin menos 273. E aí vai cortar esse 273 com outros 273. E eu tenho Celsius igual a Kelvin menos 273. Tá? Então essa... Vamos guardar essa aqui, ó. Deixa eu apoiar meu braço aqui, tá? Então, ó. Vamos guardar essa. Kelvin igual a Celsius mais 273. Tranquilo, beleza? Essa aí é tranquilo. Essa aí é mais facinho. Agora vamos para a próxima. Opa! E relacionando Celsius e Fahrenheit. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, gente. Aí o negócio fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque as graduações das duas escalas são diferentes, tá? Perceba, ó. Se a gente fizer 100 menos 0, dá 100. Agora, se você fizer 212 menos 32, não dá 100. Significa que as graduações são diferentes. Ou seja, no mesmo intervalo, nós temos graduações diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Vamos fazer uma conta um pouquinho mais chata. Nesse caso aqui, galera, eu tenho que usar o teorema de Thales, tá? Aqui eu tenho que usar o teorema de Thales. Deixa eu pegar minha reguinha aqui. Então vamos lá. Tá, ó, então vamos traçar aqui. Dois risquinhos, beleza? E nós vamos traçar um risquinho aqui onde nós temos uma incógnita aqui, ó. Beleza. Então, ó, vamos chamar esses dois intervalos aqui tá, de nomes diferentes. Então, nós vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B, tá? Então, pensa assim, ó. O limítrofe entre o limítrofe inferior, tá, das duas escalas e um lugar qualquer aqui entre os dois limítrofes, nós vamos chamar de A. E o limítrofe entre o intervalo entre o limítrofe inferior e o limítrofe superior, nós vamos chamar de B, beleza? Então, qual que é a ideia do teorema de Thales? É transformar uma proporção geométrica, transformar essa proporção em uma proporção algébrica, tá? Essa é a ideia. Então, pense o seguinte, ó, não importa, tá? Não importa qual seja a escala, ok? Ó, A sobre B, tá? Vai ser igual tanto para Celsius quanto para Fahrenheit, concorda? A sobre B vai ser igual em ambos os casos. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer, ó, A sobre B do Celsius vai ser igual a A sobre B Fahrenheit. Isso de forma geométrica, ok? Agora, de forma algébrica, aí eu vou ter que substituir os valores, sim ou não? Tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Então, ó, algebricamente, quanto vale A na escala Celsius? Vamos fazer aqui, ó. Aqui vai ser Celsius e aqui vai ser Fahrenheit, beleza? Então, ó, quanto que vale A na escala Celsius? Então, ó, nós temos uma incógnita, vamos chamar de temperatura em Celsius menos 0, tá? E B, quanto vale algebricamente? Ó, eu tenho 100 menos 0, tá? Beleza. Tudo isso vai ser igual a... Bom, a temperatura aqui, ó, o A na escala Fahrenheit vai ser temperatura Fahrenheit menos 32. Tá? Que é o valor aqui, ó, no mesmo intervalo que Celsius. E o intervalo B aqui, ó, a proporção B vai ser 212 menos 32. Pronto. Certo? Bom, agora vamos continuar aqui o que a gente pode fazer. Aqui tem uma incógnita, não tem muito o que fazer. Aqui também tem uma incógnita, não tem muito o que fazer. Eu só consigo simplificar aqui na parte de baixo, tá? Vai ficar, ó.
TC menos 0. 100 menos 0 é 100. Aqui a temperatura em Fahrenheit menos 32, tá? 212 menos 32, gente. Quanto que vai dar isso? Vai dar 180. Tá? Beleza. Agora, qual que é o próximo passo aqui? A gente vai ter que simplificar essa fração aqui, né? Esse denominador da fração. Ó, dividindo por 10... dá pra dividir por 20 isso aqui, hein? Ó. Então vai ficar como, ó? TC menos 0, 100 dividido por 20 dá 5. Boa. Ó, aqui a gente podia simplificar, né? TC menos 0 vai dar TC, né? Já podemos tirar esse 0 daqui. Pronto. TC. Temperatura em Celsius. Beleza. Aqui, ó, vai continuar. Temperatura em Fahrenheit menos 32. 180 dividido por 20 dá 9. Pronto, gente. Opa, deixa eu apagar esse cara aqui. Esse zerinho aqui já foi. Pronto. Acabei de escrever uma relação, tá? Entre Fahrenheit. Uma relação para a gente conseguir calcular qualquer valor de Celsius em Fahrenheit, qualquer valor de Fahrenheit em Celsius, tá? Tranquilo. Então, ó, se eu tiver o valor de Celsius, eu substituo aqui e termino a álgebra. Se eu tiver o valor em Fahrenheit e quiser saber o valor em Celsius, eu substituo aqui e termino a álgebra e eu vou descobrir a temperatura um de outro. Beleza? Bom, vamos lá. Agora falta a relação entre Kelvin e Fahrenheit. Preciso fazer teorema de Thales aqui? Não. Eu posso fazer o seguinte, ó. Lembra que Kelvin é igual a Celsius mais 273. E lembre-se que, ó, Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Lembra disso? Então, o que eu posso fazer, ó? Eu posso substituir aqui, ó. Vai ficar C... Opa. Não era bem isso que eu queria fazer. Então, ó, aqui, ó, Celsius é igual a K menos 273. Então, eu vou colocar aqui, ó. Opa. Ah, sim, está com a bolacha. Então, ó, Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pronto. Da mesma forma, tá? Eu posso até dar uma simplificada aqui, ó. Quer ver? É muito número, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Kelvin menos 273, entre parênteses, vezes 9 sobre 5 é igual... Opa, tudo igual aqui. Ó, F menos 32. 9 dividido por 5, gente, dá 1,8. Então, ó, 1,8 vezes K menos 273 é igual a F menos 32. Ah, eu posso também fazer essa simplificação no anterior? Posso, ó, quer ver? Olha só. Posso sim. 1,8 Celsius é igual a F menos 32 também, tá? Posso fazer essa simplificação também. Beleza? Então tá aqui as relações. Tranquilo? Podemos até fazer aqui um exemplo bem simples aqui, tá? Eu vou usar aquele exemplo de quando eu estava nos Estados Unidos, tá? Vamos ver quanto que eu tinha, quanto que foi a temperatura, apagar tudo aqui. Quanto que foi a temperatura que estava fazendo quando eu olhei para a TV, tá? Vamos lá, ó. Quando eu olhei para a TV, estavam fazendo 77 graus Fahrenheit. Falei, meu Deus, vou cozinhar. Mas não. Então vamos lá, ó. Se eu tenho a relação que é C5 igual a F menos 32 sobre 9,
Então vamos lá, ó. Quem que eu vou substituir? Eu tenho o valor em Fahrenheit, eu vou substituir aqui no F. Vai ficar C sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9, tá? Então vamos lá, ó. 77 menos 32 é igual a 45. Olha só que mamata. C sobre 65 é igual a 45 sobre 9. Esse 5 vai passar aqui multiplicando, né? Ó. Então vai ficar C igual a 5 vezes 45 sobre 9. Muito mais fácil dividir o 45 por 9, tá? Que vai dar 5, que vezes 5 vai ser 25 graus Celsius. Então era um dia gostoso, né? Eu achei que eu estava no inferno praticamente, né? Que eu estava no meio do deserto, mas não. Era um dia gostoso, quente, um dia muito bom para aproveitar. Fomos para o parque, foi muito legal, beleza? Então tá aí a aula de termometria. Espero que você tenha curtido. Segue a gente aí nas redes. Aquele abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir. Abraço!